Bem-vindas ao Chá das Noivas. Hoje, o nosso universo combina emoção, tradição e muita história. Casamentos militares. E casamentos militares têm muitos protocolos, muita estética que os tornam únicos. Então, hoje, nós estamos chamando uma especialista e eu passo a palavra agora à nossa maravilhosa apresentadora, Blenda Mendonça. E obrigada pela palavra. Hoje a gente está aqui com a Márcia Cristina, que eu tive a oportunidade de conhecer há 10 anos, quando a minha empresa estava começando. A Márcia, ela é especialista em casamentos militares, mas não só isso, ela faz muitos outros casamentos, né? Casamentos que não são militares, Sim. mas o casamento militar, eu não conheço outra pessoa que saiba tanto de militar, de casamento militar quanto ela, por isso trouxe ela para poder falar um pouco sobre isso com vocês. Márcia, conta um pouquinho sobre você, como você começou e como é a sua empresa hoje. Gente, é um prazer estar aqui ao lado dessas duas mulheres lindas, maravilhosas e empreendedoras, né? E obrigada pelo convite. E eu falo que é muito fácil, né, por eu ser especialista em casamento militar, porque afinal de contas, não existiria outra possibilidade, porque eu sou militar de carreira, eu entrei na Força Aérea com 18 anos, eu vou entregar a minha idade agora. Em 1989, minha turma fez 37 anos esse mês. Então, nada mais justo, né, eu acabei entrando nesse universo, né, eu entrei em eventos sociais, né, e acabei vendo, assim, uma falha muito grande, um medo das pessoas executarem o casamento militar. Via muita coisa errada, a gente até brinca no meio militar, né, muita bizarrice, e aí muita gente falava: "Márcia, isso está certo, isso está errado", e eu começava a mostrar aquilo, e até que todo mundo começou: "Por que você não faz um curso, né, não faz uma mentoria, não faz para explicar para a gente como realmente funciona, para não ter todo esse medo da execução do casamento militar", que realmente, como a Lê falou, existem protocolos, eles realmente precisam ser seguidos, porque afinal de contas a gente traz a unidade, né, a a vida militar para dentro daquele momento ali religioso ou não, só da celebração, mas a gente traz aquela unidade, né, para dentro daquela celebração. Então a gente precisa seguir realmente os protocolos exigidos pela Força Aérea ou pelo Exército, enfim, pela farda. Mas me conta aqui, se você me contasse, eu não acreditaria, Eu sei. né, que era militar, gente. Mas, assim, por isso que você é tão perfeccionista, tão É. disciplinada, segue todos os protocolos, porque você realmente nasceu, né, nesse meio, nesse berço militar, e com isso se tornou uma profissional de excelência nessa área. Sim, eu falo que antes de ser militar, né, eu entrei com 18 anos, mas a minha família, eu sou a primeira militar da família inteira, então, mas meus pais já tinham uma educação assim mais um pouquinho mais rigorosa, então sempre tinha aquela hierarquia dentro de casa e tal, era um pouco mais uma educação mais rígida. Então, quando eu fui para a aeronáutica, eu não senti tanta diferença nessa coisa de me adequar às regras e tudo mais, né? Então, é o que eu falo hoje. Hoje, a gente acaba norteando, né, porque não tem jeito. Para você coordenar um evento, tem que ter muita disciplina, você precisa ter muito sangue frio, né, porque acontecem N situações, e eu falo que isso tem muito a ver com a vida militar, né. Eu falava assim, às vezes o meu chefe me dava uma missão e ele falava: "Márcia, toma aqui". E eu ficava: "Tá, mas como é que eu vou fazer isso?". E eles Se vira. a frase era essa: "Se vira, dá seu jeito". Eles querem a coisa executada. E tem horas que tem no casamento ou nos 15 anos, a gente tem que improvisar. E nessa de improvisar, você tem que entregar o melhor, Sim. né, não pode ser uma coisa, assim, muito mal feita, né. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande. Sim. Mas eu queria saber como foi essa transição. Você antes de você se aposentar, porque hoje você é Sim. aposentada, né. Ah, é tudo que eu queria, gente. Ah, mas ó, foram 30 anos, 30 anos Olha, eu ralando. já trabalho há É. 35 anos no serviço público, ainda não me aposentei. Mas tudo bem, né, mudou, então vamos esperar. Mas eu fiquei curiosa para saber como foi essa transição para você se tornar uma cerimonialista, né. E Ge eu acho que é muito importante, porque nós que somos multitarefas, sim. é importante para todas as pessoas que já fazem ou que querem fazer uma segunda profissão, né. Isso é sempre muito perguntado, né. Muita gente me perguntou: "Ué, mas como é que você saiu da vida militar?", que na verdade, né, eu sou militar,
mas eu sou técnico de enfermagem e sou fisioterapeuta, então eu sou da área de saúde. E aí, como é que eu vim para por eventos sociais, né? Dentro da aeronáutica, né, ou de qualquer serviço militar, a gente acaba sendo facetado, vamos dizer assim, né. Então eu entrei como técnica de enfermagem, mas nem sempre eu trabalhei em hospital. Eu já trabalhei na fronteira, servi 5 anos na base aérea de Boa Vista, que é fronteira com a Venezuela. Então lá, embora tivesse um posto de saúde, a demanda era bem menor, né, do que aqui no Rio de Janeiro, onde eu trabalhava num hospital. Então lá eu acabava trabalhando em outros lugares. E lá também a gente é designado para, por exemplo, receber autoridades, eh, você, monta uma comissão para montar uma festa de final de ano, e aí Hum. você é escalado, vamos Aí dizer, você você já começou a não, sentir o então, gostinho de ser exatamente. Eu já cerimonialista. gostava, porque assim, eu sempre gostei de organizar festa na minha casa, eu sempre fui muito festeira. Depois vieram as crianças, e aí festinha de um ano, e assim, as festinhas não eram festinhas, viravam festões. Hum. E aí meu marido até falou assim: "Quando você for", né, que a gente foi para Boa Vista, ele: "Graças a Deus, ela não conhece ninguém lá, Ah, não vai fazer festa". A lendo gente chegou engano, lá lendo engano. a gente chegou em janeiro, não, eu cheguei em março. Eu cheguei em março, minha filha fez aniversário em abril. A minha casa lotou, e ele falou: "Onde você conheceu todas essas pessoas?" Então, assim, e eu fazia aniversário, era aniversário da Blenda. "Gente, vamos fazer uma vaquinha para fazer". Sim. E aí aquilo tomou tanta proporção, e eu tinha tanta facilidade de resolver as coisas, que tudo que era evento o pessoal me chamava. Até que meu comandante depois falou assim: "Ah, você vai fazer parte também da organização das festas". Então eu fiquei 5 anos lá executando as festas de final de ano do meu esquadrão, que era o esquadrão de saúde, e eram festas maravilhosas, porque eu fazia questão de pensar na família inteira, não só naquele militar, mas na esposa, nos filhos. Então era um momento muito legal. E aí quando eu vim para o Rio de Janeiro em 2000 que eu vim transferida em 2014, foi aí que eu conheci Blenda, mais ou menos, olha como tem tempo. A minha filha mais velha estava para fazer 15 anos. E aí eu falei: "Ah, deixa eu começar a organizar a festa dela". Então, assim, eu não estava ainda inserida no meio nem nada, gostava, mas era curiosa. Mas fui eu que fiz toda a assessoria da festa dela. Foi numa casa de festas no Rio, lá na Ilha do Governador, onde eu morava lá na época, ainda servia. Foi aí que eu conheci Blenda, minha filha escolheu os bem casados não, foi os Até brownies. aí os brownies. Foi o Não, brownie, foi ela que escolheu e tal. delícia. E dali para lá foi um pulo, porque a casa de festas, a festa da Bia saiu no jornalzinho do bairro e tudo mais, e muita mãe veio atrás de mim, querendo saber onde que eu tinha feito isso, e aí o dono da casa de festa falou: "Márcia, por que que você não trabalha com isso? Você tem maior jeito, você gosta". E aquela luzinha ficou, sabe, tipo, em vez de eu ir para a área de saúde de novo, eu acho que eu vou tendenciar para ver isso. E aí comecei a estudar, fiz cursos, e aí quando eu me aposentei mesmo, eu entrei de cabeça nisso e comecei a fazer meu primeiro evento mesmo, foi em 2016, foi meu primeiro evento solo. Que legal. Então, E Márcia, o que que a carreira militar te ensinou que você hoje usa diretamente dentro dos seus eventos? nossa gente, eu falo que quase tudo, né, assim, a disciplina, a organização, essa parte do cronograma, né, muitas vezes eu monto um cronograma, né, de acordo com o casal, ou com a deputante, ou com o dono da festa, junto com os fornecedores que vão trabalhar no dia, mas nem sempre a gente consegue seguir aquilo ali. E aí eu consigo botar ele em ordem de novo, então assim, te dá essa destreza, sabe, de Uhum. resolução rápida de problemas, sem você pirar, porque tem hora que às vezes aparecem uns pepinos que você fica: "O que que eu vou fazer agora?", É. sabe, mas você tem que Se ter vira, resolveu. exatamente, você tem que respirar e não transparecer para o outro que você está naquele meio daquele turbilhão, né. Então assim, Verdade. isso eu acho que isso e assim também a visão macro do negócio, sabe. Eu chego num lugar e eu consigo ter aquela visão total de tudo. E também, quando a gente começa, por exemplo, a minha vida militar, né, embora eu seja da área de saúde, e eu trabalhei em outros tipos de sessão, outras coisas, fiz outros tipos, então aquilo te dá uma amplitude de conhecimento muito grande, né. Uhum. E eu no meio disso eu ainda trabalhei numa locadora de carro, no Nossa, no aero multifacetada então mesmo. assim,
N coisas você acaba conhecendo de empreendedorismo e tal, que é muito legal para a gente trazer para o nosso trabalho, né. É, disciplina, hierarquia e atenção aos detalhes é uma característica muito militar. E você sente, Márcia, que essas características elas te dão vantagem no mercado de eventos? Ai, eu acho olha, é puxar a sardinha para o meu lado, mas eu acho que Tem sim. que ser, que é o momento. Eu acho que faz muita diferença, assim, tanto é que eu percebo, assim, quando eu trabalho com alguns fornecedores que trabalham com outros, colegas, né, eles falam assim, como é tranquilo, né, e ao mesmo tempo super organizado, que eles não têm tanta dor de cabeça, sabe, que eles ficam tranquilos na execução do meu trabalho. É isso, essa segurança que eu passo, sabe. Então eu acho que eu tenho uma grande vantagem sim. Uhum. Eu acho que essa alternativa sua de se especializar na área militar, foi bem natural, né. Não foi nada forçado, foi Não, assim, as coisas foram foram acontecendo. fluindo, exatamente. Eu nunca nem pensei assim, claro que eu já sabia como é que executava o casamento militar, né, eu servia, então, embora que isso não é dito dentro de nenhuma, vamos dizer, não tem essa matéria, vamos dizer, na carreira militar, né, não existe. Por isso que existe muita coisa que estava sendo atropelada. E aí foi aí que o exército, né, porque são 3 forças, que é a Marinha, Exército e Aeronáutica, e tem as forças auxiliares, que é o bombeiro e a PM. Mas foi ali, nessa confusão, que cada um estava fazendo do seu jeito, que o exército padronizou, falou: "Não, vamos Sim, fazer uma normatização de como funciona o casamento militar". Porque estava sendo assim, cada um fazia de um jeito, sim. porque tem uma padronização, por exemplo, o teto de aço, né, ou o teto de honra, que é quando os militares perfilam, né, e ficam posicionados um ao lado do outro em 2 colunas, aquilo é feito somente na saída dos nubentes, e a gente volta e meia vê gente fazendo na entrada da Sim. noiva, e tá errado, não existe isso, entende? Então assim, eles começaram a padronizar e preconizaram algumas regras, mas é o tal negócio, nem todo mundo sabe, e aí eu achei que valeria muito a pena eu propagar todo esse conhecimento para colegas e quem gostasse de entender um pouco mais sobre protocolo de casamento Para militar. você foi super fácil, né, porque, assim, você já estava ali no meio, você já tinha, sabe, toda É, essa vivenciei, expertise, sim. né, então para você foi super Sim, para mim é tranquilo. natural, assim, e eu adoro Você falar se sobre via, isso. assim, na época é porque eu tô falando isso, porque eu trabalho com maquiagem há 14 anos, e assim, eu me via muito à frente de muita gente na época, porque não existia maquiagem quando eu comecei, né. Uhum. Hoje tem milhões de maquiagem, mas você se enxergava, assim, à frente Não. das pessoas? Gente, eu Você nem não, sonhava. quando você entrou, você falou assim: "Nossa, tá aí uma oportunidade". Não, pior que não, Não? Alê, pior que não, não foi assim, foi muito foi as pessoas me pedindo, sabe: "Márcia, Você foi poxa", jogada então? é mais ou menos isso. Eu estava durante um Você foi curso, escolhida? porque como é que começou? Foi assim, eu estava num curso, fazendo um curso de uma pessoa que fazia no mercado, que tinha sempre, todo ano e tal, e aí durante, levantou-se e o casamento militar, como é que é feito?". Aí a pessoa foi falar, e aí quando ela foi falar, ela falou uma coisa que estava errado. Aí você E corrigiu. aí eu fiquei: "Ai meu Deus, o que que eu faço?". Aí eu levantei: "Olha, desculpa, mas isso pode ser feito", né, porque a pessoa tinha dito que não existia teto de honra, que é com cap. Isso não existe, só existe o teto de aço que é com a espada. E aí na hora eu falei: "Olha, dá licença, eu sou militar, e isso existe. Inclusive eu sou graduada e se eu quisesse casar, seria assim, se eu quisesse. Agora, eu acho feio? Acho, não acho tão elegante igual um teto de aço. Sim. Mas isso não pode ser passado que não existe. Concorda comigo? Vamos dizer Claro, assim, claro. a noiva casar Não é só de, porque eu não de gosto, não amarelo existe. e bolinha roxa. Isso não Ali tu existe. marcou, Aí ali, falou: "Agora". então, mas ali eu arrumei uma briga, porque a pessoa ficou tipo, como assim? E eu falei: olha, eu sou militar. E aí eu tive que mostrar, eu falei: tá, você está dizendo que isso não pode, me mostra, porque militar tem muito isso, tá? Me mostra onde está escrito, né? Porque a gente vale o que está escrito. Me mostra a norma, onde está escrito isso que não pode, está proibido. E aí não tem, claro que não tem. Mas eu mostrei, olha aqui, eu te mostro aqui onde tem que pode.
porque eu sou muito assim, em todo o meu trabalho, né, eu gosto de pegar, tá, aonde está escrito isso aqui? Sim. Aham. Tá proibido? Tá, me mostra a lei que proíbe. Se tu não me Entendi. mostrar, E ainda falando nisso, né, Márcia, é para quem nunca foi num casamento militar, que é o meu caso, não, você nunca nunca foi? fui a um casamento militar. Qual que é a diferença entre um casamento militar e um casamento comum, como a gente está acostumado aí? Bom, primeiro a diferença que eu acho, assim, tem essa coisa do, é um sonho, né, que muita gente acha lindo e realmente é bonito, né, aquelas pessoas fardadas, e aí também pode ser tanto só o sexo masculino, pode ser misto, pode ser todo o teto da parte do corpo feminino ou não, pode ser forças variadas, então pode ter militar da aeronáutica, da marinha, do exército misturado, não tem problema nenhum. E, enfim, então só isso já é uma coisa bem bonita. Tem também a diferença porque a noiva, ela geralmente se posiciona de um lado contrário que a gente está habituado a ver. Mas isso não é porque está escrito. Eu falo muito isso, não é uma regra. Não é. Porque se o militar não ele casar fardado, mas se ele tiver sem a espada embainhada, ele pode estar posicionado do lado normal, que sempre fica, do lado direito, e a noiva do lado esquerdo, sabe? Então, não tem essa coisa, que tem que ter um lado ou alguma coisa, não. Mas assim, o que é bonito é a saída, né, gente? Vamos combinar. Aquela saída do teto de aço, ela é maravilhosa. E ainda tem a brincadeira de espetar, né? O bumbum. Você sabe disso? Não, Não? quero saber. É muito legal. Eles fazem aquela, perfilam, né, e tal, e quando o casal sai, quando os noivos saem, o último que tá aqui, o último militar, né, porque o primeiro geralmente é o mais antigo, é o que dá o comando, né, atenção, guarda, sentido, né, enfim. E aí, quando o casal passa, o último, geralmente eles pegam a espada e dá uma espetadinha no bumbum do noivo. É uma brincadeira, sabe? Então, assim, isso é muito legal. E aí fica todo mundo esperando aquele momento e tudo mais. Então, é diferente, gente, e é legal. Sendo muito tradicional, pode improvisar? Tipo o quê? Fazer Improvisar? algum improviso, alguma coisa diferente ou N não? então, eu falo Tem muito. que obedecer exatamente aquelas regras que são É impostas? porque assim, eu falo muito isso, quando você traz um casamento militar pro seu casamento, né, que é uma cerimônia civil, vamos dizer assim, né, você tá levando a instituição para dentro da sua festa. Então, se ele tá de farda, eu tô representando a minha instituição. Então, claro que eu não posso ficar bebendo que nem uma doida, não dá para eu dançar na boquinha da garrafa, né, Ah, ou tem no isso também? claro, É? porque se eu tô fardada, assim, Não tinha imaginado é, até que eu tô ponto. fardada, eu tenho claro, eu posso Ah, sim, beber, mas com sim, moderação, entendi. né, eu tenho que saber me portar, porque eu tô ali representando a Mas isso é instituição, uma em coisa, qualquer lugar, tá, independente. só sua não, né? Não, não. Mas existe alguém que fiscaliza essa parte, assim, e Então, dentre aí, e o eles, que que eu um falo? Vamos lá, representante, não eu sei. falo que é igual político, sabe, político quando tá prestes a pegar um cargo, vamos dizer? Na turma dos militares, principalmente oficiais, né, eles geralmente vão ter, cargos de comando, vão Aham, comandar alguma unidade. E aí tem a turma deles toda lá. Aí vamos dizer, tô eu e Blenda disputando um cargo para ser comandante de algum lugar, ou então aham. para viajar, para ser adido, né, para trabalhar fora, para ganhar dólar, né. E aí tô eu e ela. Vamos dizer, nós 2, né. Aí eles vão pegando as fichas todas, né. Vamos dizer que Aí no fica seu casamento fotinha. exatamente, é aí que eu falo, eu falei: "Gente, você tem interesse de ter cargo de comando? Então vamos fazer o seguinte, Entendi. acabou o casamento, a cerimônia religiosa, vamos tirar a farda para você ficar à vontade de poder dançar à vontade, beber à vontade". Não que ele deixe de ser militar, não deixa, mas ele tira um pouco aquela responsabilidade da farda, sabe. É isso. Márcia, e o teto de aço, que é tão bonito e todo mundo gosta de ver, né, num casamento Aham. militar, ele tem algum significado especial, alguma coisa que tem algum simbolismo que a gente não conhece? Então, é como se ele estivesse dando as boas-vindas para o nubente ou pra nubente, né, porque, a mulher também, né, vamos dizer que ela seja militar e ele não, ele seja civil, né. Então ela tá casando de vestido de noiva, porque ela
não vai casar fardada, né, gente? Eu falo, pra que vai casar fardada? O único momento que ela pode ser noiva é aquele. Então, vamos dizer, a noiva, ela é militar, mas o noivo não, é civil, né? Então, quando ela sai no teto de aço, né, aí cruza a espada, aí nesse momento não tem essa espetadinha, porque é ela que é militar e não ele, mas está recebendo a família militar está recebendo aquele novo membro na família, entende? Então, ele tem esse simbolismo. O teto de aço ou o teto de honra tem todo esse simbolismo. A gente está recebendo aquele novo membro na família militar. É isso. E tem alguma diferença desse vestido de noiva? Não, né? Então, não, o vestido de noiva é noiva. Ela pode escolher o vestido que ela quiser, ela sendo noiva. Agora, se ela quiser casar de farda, Nossa, casar de aí, farda, né? aí é uma Será que tem farda. alguém que Então, queira casar de farda? eu já vi uma publicação da PM, uma noiva, que ela fez uma solicitação para o comando dela. Ela casou metade noiva e Isso que metade eu de ia pensar, eu farda. pensei, metade de farda, eu Ai, tinha gente, aí pensado. a opinião, cada um, eu não sugiro. Eu acho assim, cara, você é noiva, seja Ah, noiva, eu vou sabe? pesquisar sobre essa Eu tenho essa noiva. foto Tem? Ah, da PM. vamos mostrar aqui? Eu Vamos mostrar tenho. aqui Eu tenho que agora? achar depois, mas ela Tá. tá metade farda, porque a farda de gala da mulher é uma saia longa e um blazerzinho bem justinho, sabe? Uhum. É isso. E ela tava metade pra cima como noiva e a parte de baixo como militar, né? Que Então ela botou o bonitinho. véu e tal. Mas eu É, particularmente não gosto, não. tem que curtir o momento noiva, né? É, Noiva é é, noiva, né? é. Agora, peraí, a gente falou aí de teto de aço. Ah, eu E cadê trouxe. o teto? Cadê Posso um mostrar? pedaço desse Posso? teto de aço Ah, aqui? espera aqui, por favor. Olha, eu vou mostrar aqui. Esse aqui, ó. Ah, deixa. Segura pra Ah, segura? Esse aqui foi ó, é minha cobertura que isso aqui se chama. Isso aqui usei por esses meus 30 anos de serviço. Então, vou mostrar aqui Vamos como que é, colocar. ó. Assim, ó. E tem que ser com o cabelo preso, né? Cabelo preso, isso. Ou bem Aham. Ou bem curtinho. curtinho, não É, assim, o igual tá o curto, seu. bem curto mesmo, né? É. Ó, tá vendo? Aham. Eu nem sei se mudou, porque eu já tô fora Acho que tem mudou, uns. não. Mas é mais ou menos Acho que esse isso aqui, até hoje. né? Esse é o feminino. Então, para Lindo. fazer o teto de honra, seria mais ou menos isso. Eu tô desse lado aqui com outras e na minha frente outro. Então, faria isso aqui, assim. Seria assim, tá vendo? legal. Não é bonito, né, gente? Vamos combinar. Não é bonito, assim. O teto de honra não é bonito Como igual que é o o teto. teto de honra? Então, ficam todos os militares Ah. aqui do meu lado e na minha frente, fazendo uma fila, né, de um lado e do outro, Ah, perfilando, e o casal passa assim por baixo. não Tá tem vendo? graça. Não é Não bonito. tem graça. Não Aí tem graça, tem né? uma Ele chave. Não, porque eu acho lindo Esse é o a questão da masculino. espada, cruzamento das É, espadas. esse é o acho masculino, lindo. aí seria a mesma coisa. Isso de graduados, né, que é Uhum. sargento até suboficial. Aí Ah, seria a tá. mesma coisa, assim. Ah, sim. E aí, claro, tem a Não, espada. a da espada é meu Deus. lindo. Pode pegar. Eu duvido que alguém faça esse teto de Aí, honra. aqui tem uma coisa bem. Assim, Eu bem tô sem legal. luva, claro, mas a gente só embanha a espada Com luva. com luva. Só Ah, pode embanhar a espada então enluvado. essa aí não pode Se embanhar ti- agora. E isso acontece muito. Esse é um dos erros mais gritantes que tem, que a gente vê muito em casamento. É um militar segurando a espada sem estar enluvado. Isso aqui é transgressão Não pode disciplinar. segurar, mas não N- pode desembainhar Não ela. pode desembanhar, entendeu? Aham. É transgressão disciplinar, como se fosse vamos dizer, ai, sei lá, o que não pode ser feito numa empresa, isso não pode, Deixa eu sabe? fazer uma Desembanhar Deixa eu fazer uma a pergunta espada. aproveitando esse momento. Se alguém faz alguma dessas coisas que não são permitidas, existe alguma sanção? Então, se tiver, eu oriento muito isso. Por exemplo, eu tive um casamento, eu fui para ajudar uma amiga que estava executando um casamento militar e ela me chamou para ajudar, para orientar os militares e tal. E aí teve um militar que, por acaso, era o mais antigo, era ele que ia dar o comando de desembainhar a espada e tal. Ele cismou, ele era padrinho, e ele cismou que ia botar na farda a florzinha de lapela. E por mais que eu tivesse orientado, a cerimonialista do evento dele também orientou: "Ah, não pode". Ele bateu o pé e foi. Conclusão, era um casamento da Marinha e tinha um almirante como Ih, convidado. caramba. Na hora que o almirante viu, ele na mesma hora veio chamar o responsável pelo cerimonial.
E aí ela me chamou, ela falou: "Mar, me ajuda". E aí Caramba. eu: "Pois não". Ele: "Você tá vendo que aquele militar tá". Eu: "Sim, senhor, ele foi orientado". "Sim, eu quero o nome dele". Então, assim, tem ele foi anotado, e aí eu não sei o que que aconteceu, mas Caramba, muita é a gente exigência, né? olha, porque isso é isso que eu tô falando, você está trazendo, Uhum. deixa eu É segurar uma agora. Você está autorização para trazendo você. a instituição para dentro Sim, daquele, então assim, gente, se você não quer seguir regras, não leve a instituição sim, para dentro do teu sim, casamento. Casa civil, sabe. sim. É simples, né, mas, o teto de aço, ele é bem bonito, aí o militar vai desembainhar, segura aqui para mim, Amei essa Leandro. espada, Márcia, É, amei. ele vai desembainhar a espada, aí vamos dizer, finge que eu desembainhei, tá. Aí ele segura, assim, e aí aqui, né, a posição de sentido, ele E vai aí fazer, cruza, né? e ele vai estar com outro militar lá na frente, Fazendo fazendo a a mesma coisa. batendo a espada. Sim, fica Quan lindo. Só que segura isso aqui, isso é pesado. E aí você tem até o cerimonial, ele tem que ter esse time para o militar não ficar, assim, com a espada em pé por muito tempo, porque senão cansa, que isso aqui é Eu não pesado. sabia que vocês ficavam com a espada. Não, eu não fico porque eu não sou oficial, só os oficiais ficam. Ah, só os Só os oficiais, mas os oficiais. oficiais ficam. Ficam de Ah, e escada. vira uma peça decorativa depois, É, pra faz depois que parte se do aposenta. uniforme, faz parte do uniforme isso aqui, ó. E é muito interessante que a Márcia estava me contando de quem são as peças que ela trouxe. Conta pra gente, Márcia. Ah, é. Essa aqui ainda não, essa aqui ainda não, mas meu filho vai ter uma dessa, que meu filho tá na AMAN, na escola de oficiais do Ah, então ele exército. seguiu a mãe, o caminho da É, mãe. a mãe e o pai, que meu marido também é Ah, militar, é meu marido verdade. também é militar, mas ele tá no exército, então ele vai usar a espada e ele tem lá, hoje é o espadim, né, é o menor, e quando ele se formar em 2028 ele vai ter essa espada aqui. Márcia, você trabalha com casamentos militares, como a gente falou, mas também trabalha com casamentos civis, né? Que a gente pode dizer. Na verdade, até muito mais, deixa eu até guardar essa aqui que isso pesa. Até muito mais, assim, os militares são em número menor, né, Uhum. mas os outros eu trabalho muito, sim. E na sua opinião, o que que define um cerimonial de excelência? Então, eu falo muito assim, eu sempre executo da melhor, além de seguir todos os protocolos que é aquela parte mais humanizada que eu acho que tem que ter. Eu falo que a partir do momento que eu recebo um casal, ou recebo uma debutante, ou um aniversariante, eu faço aquela execução como se fosse para mim. Então, como vocês falaram, eu sou muito perfeccionista, sou mesmo. Meu marido fala: "Ah, você é exagerada nos detalhes, você é muito detalhista". E eu falo: a diferença de um bom profissional ou não ela está nos detalhes, porque o grosso todo mundo faz, né, o básico todo mundo faz, mas os detalhes é que fazem você realmente, sobressair. Então eu acho que é isso aí, os detalhes, eu sou muito atenta a pequenos detalhes. Quando minha filha fez 15 anos, eu entendi realmente a importância de uma cerimonialista, porque eu chamei esse negócio de chamar amiga nunca dá certo, né. Gente, a maior E eu furada que chamei tem. uma pessoa para me ajudar, e num dia anterior ela disse que não poderia ir. E assim, foi horrível, porque eu estava com várias coisas já pensando nela, né, e uma das coisas que comprometeu foram as fotos, né, as fotos, aquelas fotos que são Protocolares. protocolares, Aham. e eu fiquei bastante triste na hora de entregar também uma lembrancinha, eu fiquei procurando alguém para falar: "Pega a lembrancinha", que minha filha ia dar para o tio ia dar para ela, porque eu esqueci. Então eu vejo o quanto é importante, né, uma cerimonialista. Vou te ser bem sincera, até então, eu achava que cerimonialista era aquela que ficava lá na frente com o microfone É. no altar. É um grande, eu No acho que é um altar, grande na erro. festa, Eu né. volta e meia estou nas redes sociais, enaltecendo o nosso trabalho. Eu até falo: "Eu não estou aqui vendendo o meu serviço, eu estou aqui para orientar", né, porque a noiva ou aquele cliente não precisa fechar comigo, mas ele precisa entender que é essencial o serviço de uma assessoria cerimonial, não só aquele que está no dia, né, porque eu recebo muita demanda assim: "Ah, olha, meu casamento vai ser em tal lugar, já é uma casa de festa que tem, tipo, um pacote pronto e eu só preciso do cerimonial do dia". Eu não trabalho. É. Eu falo e eu dou uma analogia muito assim: "Vem cá, você quer que eu ganhe um jogo que você tá me dando um time, sabe lá como,
eu não é igual jogo, gente. Uhum. Como é que eu vou ganhar aquela partida se você tá me dando um monte de jogo de jogador com o pé quebrado, outro que não é entrosado, então tem que ter todo aquele planejamento. É um serviço muito redondo, né, eu falo que é uma roldana, que ela precisa rodar muito perfeitamente. Então, às vezes, uma engrenagenzinha que tá fora do lugar já desanda tudo, né. E quando um casal está escolhendo um cerimonialista, o que que eles deveriam considerar, além de um portfólio bonito, um Instagram bem feito? Nossa, isso aí é tenso, né, porque eu falo que hoje, por exemplo, não necessariamente aquele cerimonial que tem o Instagram perfeito, ele é tão bom como ele mostra ali, né, eu falo muito isso. A rede social hoje, ela veio para nos ajudar, mas ela também é um pouco da armadilha, né, porque se eu quiser enfeitar muito o meu pavão ali na rede social, a gente consegue. Então eu acho que é essencial, não se baseie só pelo Instagram. Quando se basear pelo Instagram, é uma coisa que eu olho muito, qualquer profissional, se eu for ver a sua página, eu vou entrar nos comentários para ver se tem comentários reais, se são pessoas reais que estão ali, porque não adianta só um Instagram muito bonito, né? Eu falo, entra no meu Instagram, você vai ver depoimento das noivas que casaram naquele casamento, eu marco todos os fornecedores daquele casamento. Outra coisa muito importante, aquilo não é uma receita de bolo, então o que é bom para ler, não é bom para blenda. Então aquele Lista. cerimonial, vamos dizer, que só trabalha com aquele Público. fotógrafo, aquela maquiadora, desconfiem, porque aí tem também o Questões, famoso, né, tem que questões, tem os umas de questões aí que eu não vou entrar nessa seara, mas que existem. Então, se você está fazendo um casamento ou um evento que é personalizado, eu trabalho muito com eventos exclusivos. Então, eu entendo a demanda daquele meu cliente e vou indicar o fornecedor mais adequado para ele, e Uhum. não cola e copia, né? Entendi. E a gente sabe que para fazer um evento precisa-se de muitos fornecedores. Como que você, como cerimonialista, intermedia essa relação entre tantos fornecedores que precisam trabalhar em conjunto, de acordo com a necessidade daquele casal que está casando, né? É, você fala isso, aqueles que a gente No- já escolheu, né? Dos que estão Já escolhidos, isso. escolheram. Então, eu acompanho esse casal ou meu cliente em todas as etapas. Então, por exemplo, agora, essa semana, né, eu tô com 2, 3 casais, nesse processo, né, de escolha de fornecedores. Eu mostro 3, 4 perfis de acordo com o budget de cada um, né. Então, porque não adianta eu oferecer uma coisa que ele não tá ali alinhado. Eu mostro, falo, eu não mostro valor, não mostro nada. Falo assim: "Entra naquele perfil, dá uma olhadinha, vê o que que você acha, né, vamos fazer uma reunião antes de mostrar o orçamento". Eu faço meio degustação às cegas, Uhum. porque senão o casal pode ficar tendencioso, a pessoa também. Eu procuro já saber se tem a data, eu faço a reunião online com eles ou presencial, aí o casal vê se conecta, porque isso é muito importante. Eu falo que tanto o cerimonial como a maquiadora, foto, vídeo e decoração, é muito importante essa interação. Eles precisam se conectar, que é diferente de você, que é, por exemplo, Fazer. lembrança gustativa. Eles têm que gostar do seu produto, não precisam se conectar com você. Mas comigo, por exemplo, assim que fechamos o contrato, a gente lida com eles 1 ano, 1 ano e meio. Você já pensou se é uma pessoa que: "Nossa, eu não aguento mais a voz da Márcia", Uhum. sabe? Isso aí é uma coisa ruim que não vai conectar. E a mesma coisa com a maquiadora, com o fotógrafo, isso é importante. E aí, claro, a gente gerencia isso da melhor forma possível. Eu faço um cronograma de acordo com as necessidades de cada fornecedor também, alinhado às vontades do casal, né. Então isso é uma conversa, não é a cerimonial que escolhe. Eu falo que, para mim, o serviço de assessoria, ele é para ser um facilitador, tanto na vida do casal ou do meu cliente, como também de todos os fornecedores, né. Infelizmente tem cerimonial que: "Ah, não, a festa é minha". Não, a festa é daquele cliente, daquele casal, e eu tô ali para intermediar a melhor forma possível de todos eles terem um bom relacionamento entre eles, né, e aquilo fluir da melhor forma possível. A pergunta que não quer calar: existe sempre alguma situação que você sempre tem dor de cabeça, que o casal deixa para a última hora? Sempre, sempre é aquela mesma história que se repete?
Não, não vou dizer que é sempre o mesmo, mas, gente, eu falo muito assim, gente, quando fecha um contrato, ó, não ache que seu casamento não vai ter BO. Todo evento tem BO. Sim, A grande diferença é você ter um profissional lá que saiba resolver. lidar com todos esses problemas sem passar para você. Sim, E sim. consiga resolver da melhor forma que nem seus convidados percebam. Aham. Porque isso é importante. Eu já fui num casamento que eu vi a cerimonialista correndo para lá para cá. Aí eu, na época, falei com meus filhos, eu falei, alguma coisa deu errado, porque isso é normal, pode até não ter dado nada errado, mas só a, a, né, a expressão da pessoa, ela tá afobada, saindo de um lugar para outro, aquilo já, opa, algo deu errado ali, né? Se eu fosse militar, eu contrataria você. Como que a gente Ah, faz para contratar você, caso, né, as pessoas que estão nos assistindo queiram contratar o seu trabalho, o seu serviço? casamentos militares ou não militares, festas, bodas, aniversário de 15 anos, eu faço tudo isso. Todos os eventos sociais, eu tô super preparada, adoro, inclusive festas de 1 ano, batizados, enfim. É só me chamar ou no direct, né? Vai ter o meu arroba aqui? Pode Ó, falar. vai ter meu arroba aqui, desse jeito? Arroba marciacris.assessoria. E aí, lá na minha bio, tem já um link direto para o meu WhatsApp. Pode me chamar, sou eu que atendo, sou eu que recebo. Eu vou atender vocês com muito carinho, muito prazer. E vocês vão ter um evento primoroso, com certeza. Márcia, agora sinto muito, eu vou ter que te dar uma notícia. Oi? Agora eu vou virar cerimonialista militar, casamento militar também, porque você me deu uma aula que eu já aprendi tudo. Ah, E geralmente é mas assim que as noivas acham, né? acham, né? Mas não é. Tem outras coisas. É assim que as noivas acham. Já fez o Acham. casamento, já acha que já virou cerimonialista. Verdade, verdade. Mas não, ainda tem muita coisa para aprender. Porque é totalmente diferente, né? Quando você contrata uma profissional com a sua capacidade, com Sim, certeza não é só aprender só poucas coisas, né? É muito além, é é muito muita além. É experiência, muito muita além do véu carga, esticado, é é muito muito tempo, além né? de. É muita É muito. experiência. E todo evento, ali, eu falo assim, ai daquele que acha que não aprende, ainda. Porque todo evento meu, até brinco, cada evento meu, eu aumento uma cláusulazinha no meu Sim, contrato. sim, Então, porque são sim. coisas novas que vão É, acontecendo e a gente está sempre aprendendo. sim. Obrigada pela sua Eu que presença, agradeço, Brenda. adorei, adorei. Adorei o programa, adorei estar aqui com vocês, né? Muito obrigada pelo Márcia, convite. foi um prazer te receber. Eu espero Obrigada. que muitos casais que estão acompanhando aqui o nosso programa nesse domingo possam ter aprendido com você. E na semana que vem a gente tem mais chá com as noivas aqui no Sempre Elas com a Lê, onde você vai aprender muito mais sobre o universo de casamentos. Até breve!